E qual é, né, hoje o nosso principal objetivo quando a gente lançou a Herbolab, que vai completar uma marca recente, que foi totalmente reformulada, e assim, a gente percebia que tinha uma carência no mercado de fórmulas mais diferenciadas, no sentido com concentrações mais elevadas, com menores porções, né, por cápsula, que fossem realmente estar entregando isso para o consumidor. E, junto com isso, um preço, né, um preço acessível, digamos assim. Então, essa era a nossa proposta, né, entregar uma fórmula com qualidade, com concentração, composta, mas também dentro de um preço, né, um preço interessante para o consumidor. Então, essa é a nossa principal proposta. Então, a gente trabalha com concentrações, geralmente próximas do VB máximo, as matérias-primas, todas aprovadas, e os nossos produtos são todos regularizados pela Anvisa. Então, a gente segue à risca a norma, justamente para não ter, né, o lojista, nosso consumidor, não ter nenhum tipo de problema depois com os produtos. E, além disso, então, a gente consegue oferecer uma excelente apresentação, porque a gente sabe que a embalagem vende, né, chama o cliente, então a gente trabalha com isso. A comunicação do marketing, né, então, vou estar até aqui mostrando para vocês, a gente tem série, todo mês praticamente a gente tem ações de marketing, seja em rede social, através de panfleto, essas coisas assim, vídeos, treinamentos, né? Então, que nem eu estou colocando aqui, treinamento de indicação, que é o que a gente está fazendo agora, né? Vai ter um chorinho, às vezes, atrás aí, que eu estou com as minhas bebês aqui do ladinho, tá? Então, e parcerias, né? Então, a gente trabalha com essas parcerias aí. Aqui só um pouquinho da nossa marca, né? Hoje a gente tem mais de 80 itens, lançamentos constantes. Esse mês a gente teve 3 lançamentos da marca. A gente teve o Curculab, que é a nossa versão do extrato de cúrcuma sem pimenta, em cápsulas. A gente teve óleo de fígado de bacalhau, que também é dentro da nossa linha, né, de óleos, né? Então, também era um produto que veio para agregar. E também a gente vai ter ainda o nosso Herbofem, que é um super lançamento que a gente está preparando, que é o extrato de feno grego, padronizado em saponinas, que, né, vai estar substituindo aí a maca peruana, quando que, devido, né, à questão do registro dela, que não vai mais poder ser fabricada, né? Então, a gente está com esses 3 lançamentos para esse mês, e mês que vem a gente já tem outros lançamentos programados daí também. Uma coisa também que eu queria mostrar para vocês, que a gente trabalha com, até nessa parte de identidade visual, para o cliente estar conhecendo facilmente a nossa marca, com cores, né? Então, cada linha de produtos tem uma cor. Então, por exemplo, assim, todas as nossas vitaminas, elas são... Deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo aqui, né? A minha apresentação, certo? Tá passando, né? Sim. Por exemplo, assim, a gente trabalha com cores, né? Então, ali nossa linha feminina, só explicando um pouquinho na coloração rosa, para conectar com o público. A gente tem, por exemplo, os nossos olhos são na cor dourada. Aí nós temos as vitaminas no verde, os minerais que são no vermelho, né? Então, a gente trabalha com essa segmentado por cores daí, e cada cor ela conecta, então, com o objetivo do produto e com o cliente daí, tá? Então, falando desse apoio de marketing, né, que a gente sempre está oferecendo para ter o melhor resultado, então a gente tem vídeos de produtos, catálogos que sempre são enviados, que podem ser mandados para o consumidor final, bonificados, brindes, enfim, a gente sempre está mudando isso e colocando, assim, estudando, né, as melhores técnicas para ter o melhor resultado. Aqui eu gostaria de reforçar que quando a gente vai lançar um produto, sempre a gente
está comparando com as marcas de referência no mercado, como Pura Vida, Vitafor, Essential, né? Então, a gente consegue entregar praticamente o mesmo produto com um valor muito mais reduzido, né? As matérias-primas são as mesmas, são compradas dos mesmos lugares, a formulação é a mesma, mas a gente consegue chegar com esse valor, né, bem mais acessível. Porque, né, muitos vão perguntar, mas como que consegue, né? Mas o produto vai mudar a qualidade? Não, não vai mudar. É questão que essas marcas, né, elas têm um grande... Só um minutinho. Um grande custo com marketing em cima, né? Então, consequentemente, esse valor precisa vir de algum lugar, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Mas a gente vai até ter umas comparações para mostrar para vocês. Outra coisa que a gente trabalha bastante são as fichas técnicas dos produtos, então a gente oferece tudo isso para, né, qualquer dúvida. Então, todos os nossos produtos têm a ficha técnica, tem todos regularizados com as normas da Anvisa, com os dizeres de rotulagem, né? Então, qualquer dúvida fica muito fácil de estar informando, né, tanto o lojista quanto o consumidor final. Aqui, então, eu vou estar falando brevemente de alguns itens que a gente trabalha. A gente teve esse grande lançamento, que é hoje um dos nossos campeões de venda, que é o Herbocell. Ele é um produto que vai auxiliar, né, na circulação sanguínea. Ele é composto pelo Pinus-Pinaster, Pignogenol, né, vitamina E e B3, numa cápsula ao dia. Então, ele ficou um produto muito interessante, um valor super, super legal, tem um apelo, né, e assim, a gente recebe muito feedback de como que, assim, das pessoas consumindo o produto e tendo os resultados, né, nessa questão de melhora da circulação sanguínea, principalmente dos membros inferiores, tá? Então, ele foi pensado a formulação com esse objetivo, e assim, ficou um produto muito bacana com esse. Uma vez que a gente não tem na linha de suplementos alimentares muitos produtos para circulação sanguínea. A gente até tem, por exemplo, o ginkgo biloba, castanha da Índia, mas são produtos que a gente, hoje, eles não podem mais ser comercializados em loja pela legislação de suplementos alimentares, né? Então, eles não se enquadram como suplemento alimentar. Então, por esse motivo, né, a gente consegue colocar esse produto aqui dentro das normas e com excelente benefício. Queria estar mostrando aqui. Ele é um produto que ele foi desenvolvido com base, né, em estudos científicos. Então, tem estudos que comprovam que em 4 semanas houve uma redução significativa do fluxo cutâneo, que indica melhora, né, dos sintomas de redução de edema, de inchaço, né, formigamento nos membros. Então, tem vários estudos que comprovam, né, que esse mesmo extrato que a gente está utilizando, além dessas vitaminas aqui, auxiliam de uma forma natural o nosso corpo na melhora da circulação sanguínea. Outro produto que eu vou estar colocando aqui para vocês é o nosso whey. Ele é um whey no estilo que a gente trabalha mais gourmet, né? Ele está oferecendo 18 gramas de proteína por porção, 400 gramas, e ele oferece bastante na linha de... Ele trabalha com o sabor, uma vez que a gente trabalha com o chocolate cacau, né? O cacau Callebaut, e além de ter também ácido hialurônico, né, dentro da formulação. Então, quem busca, né, um whey com sabor mais agradável, gosta muito desse produto. Então, a gente tem um comparativo, por exemplo, com um produto aqui da Essential, que a gente consegue estar entregando o mesmo produto, o mesmo teor de proteína, praticamente o mesmo sabor pela metade do preço para o consumidor final, né? Então, a gente conseguiu ter um excelente resultado aqui também nesse produto. Aqui a gente trabalha, só vou falar brevemente, que a gente sempre orienta, né, os nossos clientes, por exemplo, até com a questão de kits, né, que eles podem estar montando, que vocês podem estar montando nas lojas de vocês,
para estar até potencializando tanto o resultado do consumidor final, né, e de vendas daí. Então, por exemplo, kits para depois desses kits aqui, o pessoal pode estar passando para vocês, né, essa apresentação, kits para ossos e articulações, então, por exemplo, cúrcuma, com colágeno tipo 2 e um malato de magnésio, é um excelente kit, um kit imunidade, que é composto por um produto aqui, que é a base de própolis, extrato de própolis, que ele tem o artepelin C, né, então, vários estudos científicos que comprovam que ele auxilia no fortalecimento da imunidade, além de vitamina C, zinco, a vitamina A e D. Ele, então, é um produto muito bom para estímulo da imunidade, do fortalecimento do sistema imune, junto com o anti-inflamatório natural, que é a cúrcuma, além as vitaminas do complexo B. Esse complexo B aqui, gostaria de reforçar para vocês que a gente trabalha com as concentrações máximas, né? Então, tem muito complexo B no mercado, só que, assim, eles são muito fraquinhos e muitos deles nem oferecem 100% do VD diário, tá? Então, a gente já sabe que 100% do VD diário é um teor muito baixo. E se a gente for comparar com as recomendações americanas, europeias, né, são valores bem mais altos. Então, a gente já trabalha com VD bem mais alto aqui, claro que dentro, né, do permitido. Além de esse produto, a gente já trabalha toda a nossa vitamina B9 e B12, ela é metilfolato e metilcobalamina. O que é isso? Vou explicar só de uma forma bem brevezinha, né? Que o metilfolato e a metilcobalamina são as formas ativas da vitamina B9 e B12. No mercado, tem muito produto que é com a cianocobalamina. A cianocobalamina e o ácido fólico são como se fossem formas inativas. Não é que elas são inativas, mas elas precisam de uma enzima, quando a gente ingere, de uma enzima para transformar essa vitamina na forma ativa. E hoje em dia tem vários estudos, né, que colocam que mais de 30% da população tem deficiência nessas enzimas. Então, muitas vezes está com a vitamina B9, B12 baixa, mas porque não consegue converter ela, porque tem uma deficiência genética na enzima que faz isso, certo? Então, por isso que hoje se fala muito do metilfolato, né, dos folatos e do metilcobalamina. Por quê? Então, a pessoa tudo que ela vai estar ingerindo, ela já vai ser a forma ativa, né? Então, ela vai estar tendo um resultado muito melhor. Então, ela tendo ou não deficiência nessa enzima que vai fazer a conversão. Então, praticamente todas as nossas fórmulas que usam metilfolato, que usam B9 e B12, já são na forma ativa da vitamina, tá? Outro kit que a gente trabalha aqui, por exemplo, é para a saúde cardiovascular, que é composto pela nossa coenzima Q10, né? A nossa coenzima Q10, a gente sabe que é um produto, assim, contém, né, 100 miligramas por cápsula, tá? Então, deve-se ver muito essa questão, né? Coenzima Q10, ela é um produto caro. Muitas oferecem, por exemplo, 100 miligramas, mas para uma porção de 2 cápsulas, né? Então, tem que sempre estar observando isso. A nossa, daí tem 60 cápsulas no pote, né? Então, o que eu sempre peço para vocês estarem observando é a quantidade que tem por porção. Então, vocês sempre vão lá olhar a tabela nutricional e para atingir isso, quantas cápsulas são. Então, às vezes, coloca lá, 100 miligramas, mas aí você vai lá na tabela nutricional olhar que para atingir 100 miligramas, você precisa de 2, 3 cápsulas, né? Então, né, e a nossa, por exemplo, é uma cápsula. Então, às vezes, fala, mas essa aqui é mais barata, tem mais cápsula. Então, independente do produto, independente da marca, eu sempre peço para vocês estarem sempre fazendo essa comparação. E é isso que a gente se propõe a colocar nessa marca, né? A colocar nesses produtos. Tá entregando, porque ninguém gosta de ficar tomando um monte de cápsula. Muitas vezes, até é uma falsa, né? Até a pessoa às vezes se sente lesada, porque ela vê lá, tem 60, aqui tem 90 cápsulas, né? Mas muitas vezes o produto ele só está fracionado, ele está diluído para dar essa falsa impressão que tem mais no produto,
certo? Então, assim, por exemplo, a Q10 tem 30 cápsulas, mas cada cápsula tem 100 miligramas. Então, né, fazer sempre essas comparações. Claro que tem produtos que às vezes a gente precisa de uma porção maior, eu não consigo colocar tudo isso dentro de uma cápsula. Por exemplo, quando a gente fala de enzimas, aminoácidos, algumas proteínas, né? Então, assim, não tem. Então, a gente precisa de uma quantidade maior, né? Mas outros produtos, o que a gente consegue deixar para uma porção menor, sempre a gente deixa. Por quê? Quanto menos cápsula, mais a gente entende que o cliente vai fazer aderência a esse tratamento, ele vai tomar certinho aquele produto, porque não é aquele monte de cápsula, vai ter resultado, e esse resultado, com certeza, vai trazer outro cliente, ele vai estar continuando dando sequência, né, ao tratamento. Então, é mais ou menos essa linha que a gente chega. Bom, nessa saúde cardiovascular que a gente colocou aqui, a gente tem um kit, então, composto pela nossa coenzima Q10, tá? Voltando aqui na Q10, gostaria de falar que ela é um produto que vai crescer muito a venda dela no Brasil ainda. Hoje a gente vende muito timidamente. A Q10 é o terceiro suplemento mais vendido nos Estados Unidos, né? E a gente sempre vem com tendência de lá, principalmente porque os protocolos médicos sempre vão indicando. E hoje a gente já sabe, né? Já cada vez mais médicos indicam a Q10, principalmente quem tem problemas cardiovasculares, quem tem diabetes, né? Então eles já estão colocando para mulheres também, já tem uma indicação muito maior. Então, vai crescer muito a venda da coenzima Q10. O nosso 3-Meg, que é composto por 3 tipos de magnésio, né? Então, o magnésio hoje também é um produto excelente. A gente sabe que boa parte da população tem deficiência através, né, dos estudos clínicos, tem deficiência de magnésio, e esse produto aqui a gente consegue oferecer através a treonina, né, o aminoácido treonina, está composto, a taurina, e o quelato, daí que é o bisglicinato, tá? Então, a gente sabe que tanto a treonina quanto a taurina, ela tem uma função cognitiva muito interessante, né, consegue encarregar esse magnésio para a parte nossa cognitiva, além do magnésio quelado, que vai ter um conforto muito grande, um conforto gástrico, não vai estar causando nenhum tipo de desconforto, nesse sentido, além de ter uma melhor absorção, tá? Então, queria estar colocando aqui para esse magnésio quelado. E o nosso ômega Nutra, né, também, a gente sabe da importância para a saúde cardiovascular, além, né, de nós trabalharmos, nós temos 2 versões de ômega, um mais concentrado, e ambos a gente trabalha com a certificação MEB3, que é um ômega, né, com toda uma rastreabilidade na cadeia de produção dele, que é um selo, né, que é equivalente ao selo IFOS, porque uma vez que você tem o ômega 3, que é o que nós trabalhamos, você pode pedir essa certificação do selo IFOS, que atende a todos os requisitos internacionais para metais pesados, né, de teor, nesse sentido. Então, ele garante essa rastreabilidade na cadeia de extração de óleo de peixe. Então, esse aqui é um exemplo de kit. Aí, aqui, de uma forma mais breve, a gente tem kit para beleza e emagrecimento, composto por colágeno, né, o Libuprim, que é um produto para a saúde feminina, no sentido de regulador hormonal, então vai ajudar a fazer a regulação desses hormônios femininos, porque ele é composto pelo óleo de linhaça, borragem e prímula, e ele vai fornecer o GLA, né, que é o ácido gama-linolênico, que vai estar auxiliando, além de um composto aqui, uma fórmula emagrecedora, enfim. Então, a gente tem vários produtos, né, nessa linha aqui. Queria explicar só um pouquinho dos kits. Não sei se eu falei muito, muito rápido. O que você acha, Leandro? Foi muito rápido? Deu para acompanhar? Primeira viagem, provavelmente de muita gente aí, pode ter ficado um pouco algumas pontas soltas. Se você puder mandar essa apresentação depois pra gente, a gente compartilha lá no grupo, porque aí eles olham com mais calma também o kit que foi montado, e tendo alguma dúvida, aí a gente retorna também com a Isso, resposta, a porque gente vai falando. dei uma acelerada aqui, mas é por causa do horário, né? Olha só, você vê, a gente começou exatamente 4h30 e já foi meia hora, né? Eu falei que eu ia falar em meia hora. Então, né, porque assim, vários produtos, né,
E aí, assim, a gente vai... Tem várias situações que eu queria estar colocando, os diferenciais, né, por que são utilizados cada item. E eu vou colocar aqui mais de alguns itens, eu acho, mais alguns itens da nossa linha diferenciada. Então, Jaque, eu acho o seguinte, essa fórmulas avançadas, a gente pode focar nela, porque não dá para falar de tudo e de todos os diferenciais de toda a linha. Então, acho que vale a pena a gente pegar 5 itens e focar neles, porque aí no próximo treinamento a gente faz uma outra abordagem, né? Isso mesmo. Então, eu já falei ali um pouquinho que eu queria colocar da questão dos kits, né? Dos diferenciais dos kits que a gente tem, que tanto os lojistas, né, eles podem estar utilizando esse formato de kit para vender o tratamento, né? Vender o tratamento para o cliente, né? Então, a gente sempre sabe, né? Para saúde cardiovascular, para emagrecimento, né? Então, a gente já dá a sugestão de kit para ele estar vendendo. E aí, agora eu vou estar falando, assim, de alguns produtos que a gente tem na nossa... A gente fala que é a nossa linha de fórmulas avançadas aí, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem a cúrcuma, né, que também hoje é um dos nossos campeões de venda. A gente trabalha com essa cúrcuma aqui, ela é 60 cápsulas, a gente tem a indicação de uma cápsula ao dia, que está com a concentração máxima de curcumina, tá? Que são 130 miligramas de curcumina por cápsula. Então, teoricamente, ela dá para 60 dias, certo? Tem muitos produtos no mercado que ela tem 130 miligramas de curcumina, porém, para uma porção de 2 cápsulas. Então, esse é que nem eu expliquei para vocês da Q10, que eu queria que vocês fossem estar observando. Hoje, a gente tem 2 versões de cúrcuma, né? O Curcumax, que ele tem a versão com pimenta, e o Curculab, que daí é sem pimenta, certo? Que a gente lançou esse mês. Além da curcumina, a gente também trabalha, né? O que eu queria colocar aqui? O que é a cápsula de cúrcuma? Tem, né? Já tem muito tempo no mercado. Antes tinha a cúrcuma, as cápsulas com cúrcuma pó, certo? Que era um produto de registro. Mas o que eu queria colocar para vocês é que são produtos diferentes, tá? A cúrcuma são extraídos da mesma cúrcuma, né? Do açafrão. Porém, aqui a gente trabalha com a curcumina, né? Ela é o princípio ativo da cúrcuma, é o composto de fato. Então, a gente trabalha com um extrato padronizado que só tem curcumina. A gente pode fazer uma equivalência que antes, quando que era, por exemplo, só a cúrcuma pó, se você tiver um produto que está lá escrito cúrcuma pó, né? Geralmente a indicação de cápsulas 4 a 5, até 6 cápsulas ao dia, para a gente conseguir chegar próximo do que uma cápsula de curcumina consegue entregar. Então, só para vocês terem uma noção, né? Antes, se fosse só pegar o tempero lá e colocar dentro da cápsula, você precisaria de uma porção, né, de uma quantidade muito maior para atingir o resultado, para chegar na mesma concentração que uma cápsula só consegue, porque a gente trabalha justamente com extratos padronizados, né, para estar oferecendo a melhor concentração, o melhor resultado no menor número de cápsulas, tá? Outro diferencial que a gente tem nesse produto aqui também, que a gente trabalha com o TCM. Então, assim, aqui eu queria colocar para vocês que, para a gente ter um excelente resultado no nosso corpo, uma excelente absorção, certo? Porque o que eu quero colocar? Que não é tudo que a gente consome, seja desde alimentação, de vitaminas, ou mesmo até medicamentos, não significa que tudo aquilo que eu consumo que eu vou absorver. Não é tudo que o nosso corpo consegue processar e absorver. Então, mesmo vitaminas, mesmo a proteína que a gente consome, se você for ver, como você for fazer um cálculo nutricional lá. Comi tanto de proteína. Não quer dizer que aqui você vai absorver tudo aquilo lá de proteína. Para a gente ter uma boa absorção, vai depender de vários fatores, né? Desde fatores, por exemplo, genéticos, fatores, por exemplo, de idade, né, de gênero, que vai fazer isso, inclusive o estado nutricional da pessoa, tá? Então, assim, e também
a biodisponibilidade daquele material, daquele produto, né, daquele ingrediente. Por exemplo, a gente tem coisas, né, que a gente fala que são lipossolúveis, que eles vão ter uma melhor absorção junto com algum tipo de gordura, certo? Então, vai ter uma melhor absorção. Exemplo, a vitamina D, a vitamina K2, a vitamina E, que a gente fala que são vitaminas lipossolúveis, a própria coenzima Q10, ela é lipossolúvel, ou seja, ela tem uma maior afinidade por gordura do que água, e o próprio extrato de cúrcuma também, né? Então, ele tem essa maior afinidade pela gordura. E como a gente faz para potencializar esse resultado? Então, a gente consegue colocar nessa fórmula o TCM, que é como se fosse um extrato, ele é purificado do óleo de coco, né? São os triglicerídeos de cadeia média da gordura de coco em pó, que a gente consegue colocar junto isso na fórmula e, com base nisso, aumentar o resultado no sentido da absorção. Quer dizer que a gente vai conseguir absorver muito mais cúrcuma do que se eu não tivesse colocando esse produto, tá? Então, nesse sentido, eu queria fazer uma breve explicação, uma explicação aqui para vocês entenderem melhor. Da mesma forma, a gente tem produtos que são hidrossolúveis, ou seja, não precisam dessa gordura para ter um bom resultado, tá? Para a gente ter uma melhor absorção. E, nesse sentido, então, a gente estuda muito as nossas fórmulas. Antes da gente colocar uma fórmula, a gente estuda como, de fato, ela vai ter esse melhor resultado no nosso corpo, né? Então, através da literatura científica, para a gente chegar nesse melhor resultado. Não é uma questão de achismo ou de ter que colocar somente para ter um diferencial, não, porque tem uma literatura por trás disso e que prova que a cúrcuma associada à TCM, né, ela vai ter vai potencializar o resultado dela, assim como a gente também coloca o TCM na nossa coenzima Q10, porque também vai ter esse mesmo resultado, tá? Aqui só a gente tem uma tabela de alguns comparativos, não vou ficar aqui me estendendo muito nesses comparativos, depois a gente manda a apresentação e vocês dão uma olhadinha, mas, por exemplo, assim, que nem assim, isso que eu queria frisar aqui para vocês, né, no sentido de comparativos de produtos, né, então, por exemplo, falando aqui da cúrcuma, que hoje é um produto que vende muito bem, né? Então, esse produto aqui, ele oferece 130 miligramas de curcumina para uma porção de uma cápsula. Esse produto aqui da Pura Vida, que é o Curcumagic, ele oferece 130, um pouquinho pequeno aqui, depois vocês podem estar vendo, 130 miligramas para uma porção de uma cápsula. Só que ele tem 30 cápsulas, certo? E o nosso, ele tem 60 cápsulas. E a gente consegue chegar com um valor praticamente 4 vezes menos, né? Por alguns motivos que eu já expliquei para vocês. Mas, assim, o que vocês sempre têm que comparar? A quantidade da porção e quanto que tem, né? E o que tem dentro desse produto, certo? Mas eu não vou mais me estender nessa questão de comparativos de produtos daí. Então, o magnésio, que é o nosso 3-mag, que a gente fala, ele é um produto, o nosso magnésio quelado, né? Ele é composto, então, pela L-treonina e a taurina, como eu já falei para vocês, que são aminoácidos que têm uma função cognitiva muito interessante, tanto funcionamento muscular, neuromuscular, e que conseguem carregar esse magnésio para essa parte do nosso corpo, além do magnésio quelado, que é o bisglicinato de magnésio que a gente usa, que é o magnésio. O quelado significa o quê? Que é o magnésio ligado a uma substância orgânica, que nesse caso é um aminoácido, que é a glicina. Então, bisglicinato significa magnésio ligado à glicina. E a glicina, ela é um aminoácido. E aí, qual que é a diferença, né, principal de um magnésio, por exemplo, de um cloreto de magnésio, de um óxido de magnésio, de um sulfato de magnésio para um magnésio quelado? O quelado, então, significa que é um magnésio, ele está ligado a uma substância orgânica, e o nosso corpo tem mais afinidade por essas substâncias orgânicas, vai fazer com que a gente tenha uma melhor absorção, e uma vez que ele está ligado com a glicina, com a treonina, com a taurina, a gente consegue levar esse magnésio para
lugares mais específicos. Quando que a gente tem o magnésio na forma de cloreto, na forma de sulfato, geralmente a gente não consegue carregar muito esse magnésio no nosso corpo, porque ele é um íon metálico e ele já consegue, a gente perde esse magnésio, ele tem uma alta absorção, só que a gente perde ele muito fácil. E a gente elimina ele muito fácil também. Então, ele geralmente vai ter uma função mais gastrointestinal daí, tá? Então, esse magnésio aqui, hoje, se fala muito em magnésio quelado, né? 3 magnésios. Então, esse aqui é um produto excelente que a gente tem, 60 cápsulas, a gente consegue oferecer um bom teor de magnésio. Então, aqui alguns comparativos. Colágeno tipo 2, né? Então, que a gente trabalha com uma fórmula associada, 40 miligramas de colágeno tipo 2, mais as vitaminas C, K2, né? Magnésio e zinco. Isso para uma porção de uma cápsula aí. Então, também é um produto super interessante, um valor bem bacana mesmo. Polivitamínico, né? E a gente já falou aqui da coenzima Q10. Leandro, eu acho que seria, né, para a gente não se estender, se vocês têm alguma pergunta também. Aí eu acho que seria. Deixa o pessoal trazer talvez alguma experiência de rua que eles já tiveram com algum cliente, e aí a gente trata até de uma forma mais específica, né? Isso, também acho. Boa tarde, Jaque, boa tarde a todos. Eu tinha aqui 4 colocações rapidinhas, posso fazer? Claro, com certeza. Jaque, boa tarde. Boa tarde. Vou fazer as 4 rapidinho, tá? Para não estender muito. Hoje, tem muitos encapsulados brigando pelo mesmo espaço. Se a gente tivesse que escolher, então, um diferencial da Herbolab, seria a concentração. Te pergunto isso para quê? Para que eu apresente dessa forma para o cliente, né? O principal diferencial seria a concentração? Isso. Concentração, né? Então, a gente procura sempre estar trabalhando com a concentração máxima numa menor porção de cápsulas. Ok. Uma outra coisa que alguns clientes questionam: dióxido de titânio nas cápsulas, faz diferença, não faz? Tá, deixa eu explicar isso daqui porque gera bastante confusão e o pessoal às vezes acaba confundindo com dióxido de silício, tá? Na composição das cápsulas, a gente tem como antiumectante. O que é um antiumectante? É uma substância que ele ajuda a diminuir a umidade, vai dar estabilidade para esse produto, para eu conseguir garantir que no prazo de validade, seja de 2 anos, 1 ano, eu consiga entregar um teor. Se ele tem 100 por 100 miligramas de vitamina C, em 2 anos ele vai manter 100 miligramas de vitamina C. Ele vai estar estável lá dentro. E o dióxido de silício, ele é uma substância, ele vai ajudar nessa estabilidade do produto, porque ele vai fazer com que não absorva umidade durante esse período, tá? Ponto. Esse é o dióxido de silício. O dióxido de titânio, que muitas vezes também está no rótulo, lá no finalzinho, junto com os ingredientes da cápsula, ele é um corante, classificado como um corante, ou também como opacificante, tá? Então, ele está presente em praticamente todas as cápsulas hoje de gelatina que não são transparentes. Então, que tem algum tipo de cor, ele está presente. Então, ele é um corante, e também não só que ele está presente nas cápsulas, ele é um corante alimentício que está presente em boa parte dos alimentos que a gente consome industrializado. Então, se você for pensar, você vai comer uma bolacha recheada, hoje tem dióxido de titânio, sabe? Ele está presente. E o que acontece? A União Europeia, né, tá com um alerta lá, não sei se é exatamente um alerta, mas eles querem banir da produção, né, esse corante, que é o dióxido de titânio, num período lá, eles acho que já colocaram uma data, não sei exatamente quantos anos eles querem tirar, né? Aqui no Brasil, já começou uma discussão em cima disso, a Anvisa, mas não saiu nada, que eles também querem tirando, porque o Brasil sempre vem, né, do que os órgãos
lá de fora decidem, depois de um tempo chega aqui para o Brasil. Mas, assim, hoje ainda, praticamente todas as cápsulas têm na coloração dela, seja ela branca, seja ela vermelha, seja ela cor-de-rosa. E por que que ela precisa desse corante? Porque, assim, a gente tem matérias-primas que são antioxidantes, certo? E elas, ou seja, elas oxidam na presença da luz. Então, quando a gente tem essa matéria-prima, a gente precisa proteger ao máximo ela da luz, porque senão ela vai se perdendo. E aí, a cápsula, ela precisa barar essa passagem da luz, né? Então, por isso que ela tem esse corante ali, que ajuda nessa proteção, tá? Não sei se eu consegui te ajudar aí. Não, sim, é porque alguns encapsulados hoje não tem mais o dióxido de titânio, né? Alguns Aí concorrentes não têm. tem que ver, por exemplo, assim, se é cápsula oleosa, certo? Se são cápsulas oleosas, tem que ver, porque às vezes não é que não tem, só não declara, tá? Porque hoje, assim, de cápsula mesmo, a gente ainda não tem uma solução aqui no Brasil. Eu já conversei com vários fornecedores, está começando a se surgir, mas como qualquer tecnologia nova que surge, o preço é altíssimo, o preço chega a ser praticamente mais de 10 vezes mais cara, né? Então, se às vezes o produto não apresenta aquilo lá, para não ter esse dióxido de titânio dentro da cápsula. Agora, se é uma cápsula, por exemplo, não de gelatina dura, porque a gente tem dois tipos de cápsula, né? A gente tem aquele a gente fala que é essa de gelatina dura, que você abre as duas partes e tem o pozinho dentro, né? Essa é uma cápsula de gelatina, que também pode ser vegana, né, que a gente fala, mas ela tem o pozinho dentro, e tem aquela outra cápsula de gelatina, que a gente fala que é de gelatina mole, que é aquela oleosa, tipo de ômega, sabe? Aquela lá não precisa ter dióxido de titânio, mas se ela trabalha com algum ativo que é antioxidante, geralmente eles colocam, se ela é colorida. Aí tem que avaliar isso. Não, entendi. As outras duas, bem rapidinho, Jaque. Levedo de cerveja ou levedura? Tá no radar, assim, para ser lançado, na linha? Sim, a gente está com o objetivo de estar colocando, sim, esse produto em linha como fonte de complexo B também. Levedo de cerveja comprimido daí. Tá. E uma última coisa, as embalagens são bem bacanas, né? No catálogo virtual tem muita informação, muito bacana, né? Alguma possibilidade de ter essas informações impressas? Porque eu sei que tem um folder, né? Eu tenho um Uhum. folderzinho, né? Mas ali tem as explicações mais, né, resumidas, né? No catálogo virtual, a gente percebe que tem praticamente tudo ali, né? Alguma possibilidade de a gente conseguir essas folhas impressas desse catálogo maior do virtual? Sim, aquele catálogo maior que você fala seria o das fichas técnicas, que tem, Isso. que tem tabela Isso, nutricional, lista de ingredientes. isso. Sim, com certeza. A gente pode estar mandando algum, né, nos próximos pedidos, é a versão impressa dele daí, para Ah, vocês. legal, Jaque, obrigado. Obrigado, porque isso aí faz para a gente que mostra, né, que o comprador vem nos atender, essa coisa do catálogo, né, o visual dele estar olhando ali, adianta pra caramba. Tá, deixa anotado ali, Mariane, né, para a gente estar providenciando daí a impressão daí desse catálogo, daí para estar mandando uma parte daí para eles, Obrigado, Jaque, obrigado. à disposição. Ô, Jack, pode falar um pouquinho rapidinho sobre a semente de uva? Semente de uva, né? Então, ela é. A gente até aqui tem duas apresentações, né? A gente tem o óleo de semente de uva, que ele está na nossa linha de óleos, né? Que ele fornece ácidos graxos, né? Bem importantes. Ali a gente não consegue ter o padrão de padronização de resveratrol. Por quê? Sempre fala, né? Por que serve óleo de semente de uva? Ah, que ele é um antioxidante, né? Muito importante para a questão da rejuvenescimento, saúde cardiovascular,
porque vem a questão de você tomar o vinho, né? Tem vários estudos, enfim, que indica isso dali. Aí a gente tem o óleo de semente de uva, que pode estar fornecendo isso, né? Através. Tem ali, a gente tem a padronização dos ácidos graxos, mas eu não tenho a padronização do resveratrol. E aí a gente tem outro produto também, que é o transresveratrol sintético, que daí ele já é padronizado com uma quantidade, né, de 150 miligramas por porção do próprio resveratrol, certo? E esse resveratrol, qual é a diferença do resveratrol direto, né, da semente de uva para o transresveratrol? O transresveratrol é uma forma já mais ativa que o nosso corpo vai absorver melhor, né? Uma forma química mais ativa do que o resveratrol que está presente no semente de uva. Então, a gente tem essas duas apresentações ali. Mas a finalidade deles é para isso, né? É como um potente antioxidante que auxilia, né, na saúde cardiovascular. O que é hipertensão, quem tem problemas circulatórios, né, colesterol nesse sentido, então vai estar auxiliando. E também na questão, por ser um antioxidante, né, na questão de pele, né, tem um foco ali feminino também, rejuvenescimento nesse sentido. Consegui te ajudar ali, Leandro? Sim, sim. Inclusive, esse resveratrol é aquele que tá na embalagem da categoria rosa, não é isso? Isso, aham. Ele tem uma saída boa, uma demanda interessante. Ele sempre sai primeiro nas prateleiras. Sai. Uhum. Bem legal esse produto. Deixa eu ver aqui, eu acho que é, né? Ô, Jaque, e o sal amargo? Sal amargo, né? É o sal de Epsom, né? Também é a mesma coisa. Tem bastante gente que conhece por sal de Epsom. É a mesma coisa que o sal amargo. Ele é uma forma de. Ele é o sulfato de magnésio, tá? Então, ele é uma fonte de magnésio, se você for ver. Só que o sal amargo, nesse formato de magnésio, junto com sulfato, ele tem um efeito laxativo, né, depurativo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas usam, né, tem aquela que usa assim, para fazer limpeza do sangue, né? Não tinha esse negócio que o pessoal fala? Então, tanto que ele vem com uma porção menor, né, individual, que daí a pessoa prepara lá com água, e aí ela vai tomando ao longo do dia, né, pequenas doses. E ele vai ter um efeito, então, mais no sentido depurativo, assim, de laxativo, né? Então, nesse sentido de você ser como um laxante, acreditava-se, né? Tem essa de limpeza do sangue, mas é esse que é o principal objetivo dele, principalmente por isso que ele está na forma de sachê. Obrigado. E você vende bastante aí, sal amargo? Na verdade, Jaque, assim, eu até conversei isso com o Leandro, foi o primeiro produto, né, que chamou a atenção dos clientes né, que a gente está começando a fazer o trabalho, né? Uhum. Mas o sal amargo é um dos que chama a atenção, a semente de uva que o Leandro colocou, tem alguns itens que chamam a atenção a primeira, né, olhada, né, no nosso catálogo. Sim, com certeza são alguns itens diferenciais, né? Que não tem, às vezes, você não encontra em outras linhas, né? Por exemplo, até o próprio óleo de fígado de bacalhau que a gente está lançando agora também, né? Um produto assim que ele já foi muito utilizado, né? Como fonte de vitamina lipossolúveis, né? A vitamina E, vitamina A, vitamina D, né? Porque ele tem até hoje na farmácia aquela emulsão Scott, não sei se alguém aqui conhece, né? Mas ela tem essas fontes, né, de vitaminas. E aí hoje a gente conseguiu trazer isso para o formato de cápsula também.